De uns anos pra cá, um dos vídeos que mais viralizaram no mundo do futebol foi esse aqui da seleção francesa. Esse vídeo, que registra um pouco da comemoração da seleção francesa que se sagrou campeã da Copa do Mundo de 2018, nós temos alguns elementos ali que são bem interessantes, como a própria música, o ritmo afrodescendente, mas também a quantidade de jogadores negros na seleção francesa. Mas por que a seleção francesa tem muitos jogadores negros e como a sociedade francesa reage a isso? E é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Eu sou o Lucas e esse é o canal Espaço Geográfico. Então, para o primeiro questionamento que foi feito, podemos começar respondendo, falando que a França, boa parte da população francesa é formada por imigrantes que vieram de vários países da África, no qual grande parte desses deslocamentos foram produzidos graças a algumas relações coloniais. São bisnetos, netos, filhos de trabalhadores que já eram explorados pela França nos seus territórios no continente africano, por isso eles eram forçados a aderir à língua, algumas coisas culturais da França, e isso facilitou, fazendo que na metade do século XX, muitas pessoas tenham migrado ali da sua região para o país da França. E isso foi por várias razões. Uma delas foi um próprio estímulo da França para reerguer o país, para conseguir mão de obra para reerguer o país após a Segunda Guerra Mundial. E isso levou, por exemplo, a muitos argelinos a migrarem para a França na época. Isso tudo com o aval do Estado francês, que enxergava esses imigrantes como uma mão de obra barata e fundamental para o reerguimento do país, e também por causa da não estranheza desses imigrantes com os costumes, com a língua francesa, devido às imposições imperialistas francesas nos seus territórios lá no continente africano. E aí, devido a isso, esses trabalhadores que vieram de vários países da África começam a ocupar e produzir alguns espaços mais periféricos dentro da cidade, e isso reflete em vários dados que nós temos hoje, como a maior parte dos afrodescendentes que estão na França ganham bem menos do que as pessoas brancas, em um país que é predominantemente branco e cristão. Isso torna essas pessoas que são descendentes ou dos próprios imigrantes na França bem diferentes para essa hegemonia, que enxerga às vezes essas pessoas com uma diferença muito grande. Por outro lado, nós também temos dados bem interessantes, como o islamismo, que é uma religião que vem também carregada em peso com essa imigração para a França. O islamismo é uma das religiões que mais crescem ali no país da França, no país francês. Quanto a muitas dessas pessoas que migraram do continente africano para a França, o site Trivela revelou que boa parte das origens, dos territórios que são a origem dessas pessoas, são ali da região do norte da África, no qual muitos países são predominantemente árabes, ou seja, muçulmanos, e outra parcela também é da África subsaariana, da região da África subsaariana, no qual tem países como Camarões, Costa do Marfim, Senegal, Togo, Mali, no qual a população é predominantemente negra. Explica o número de pessoas de descendência árabe e negra lá no território francês. E esse fenômeno reflete em várias coisas, como no futebol, exemplo da Copa de 1998, no qual a Copa foi realizada na França e teve uma campanha nacional que o nome era Black Bamboo, que significa negro, branco e árabe, falando que dando apoio a esses jogadores negros e árabes dentro da seleção francesa, falando que a seleção era essa mistura de muitas pessoas. Com esse discurso, a França ganha a Copa de 1998 com destaque por um jogador que tem origens argelinas, que é o Zinedine Zidane, mas se engana quem achou que as relações raciais mudariam após essa conquista. Assim, desde 2015, a Europa vem enfrentando a chamada crise migratória, que foi intensificada por conta de guerras, de violações de direitos humanos em alguns países como na Síria.
E assim, o Instituto BVA aponta que 65% dos franceses acreditam que a França deve acolher mais refugiados, mas 63% dos entrevistados falaram que já há imigrantes demais na França. Esses fatores, mais aqueles que eu citei anteriormente, da estranheza dos imigrantes quando eles estavam indo para a França, devido a diferentes costumes, diferentes religiões, mas também ao fato de ter também um racismo carregado dentro dessas relações, causa que a gente chama de xenofobia, que é justamente esse preconceito contra os imigrantes, contra as pessoas que vêm de fora do seu país. Em 2017 aconteceram as eleições lá na França, e uma candidata ultraconservadora, seu nome era Marine Le Pen, foi uma das que quase ganharam as eleições, no qual o ponto principal de seu discurso era justamente a anti-imigração. Isso mostra que boa parte da população da França que votou nela ainda tem uma repulsa, uma rejeição muito grande com esses imigrantes. Quem ganhou a eleição foi o presidente Emmanuel Macron, que também não se desassociou totalmente desse discurso. Na verdade, ele adotou até algumas leis que dificultavam a imigração para o país da França. E um dos casos mais famosos da luta antirracista dentro do futebol francês aconteceu em 2005 devido a dois acontecimentos. O primeiro foi devido à morte de dois jovens de origens malinenses e tunisianas que morreram após uma fuga de polícia, e uma semana depois ocorreu um acontecimento no qual jogaram gás lacrimogêneo dentro de uma mesquita, na mesma localidade. A população então iniciou uma série de protestos. O então ministro Nicolas Sarkozy, em uma localidade ali bem próxima onde ocorreu ali o fato, usou a palavra radical, que no francês é uma palavra pejorativa próxima ali à marginal, para se referenciar aos protestos que estavam acontecendo e o fato que ocorreu ali perto. E isso gerou muita mais revolta, no qual levou os jogadores como Lilian Thuram a se manifestar durante a coletiva contra as palavras do então ministro. Anos depois, em 2011, nós temos outra grande polêmica, no qual o site Mediapart descobriu e revelou ao mundo que existia uma espécie de planejamento para limitar em 30% ali a convocação de jogadores negros para as equipes de base da França. Em 2018, na Copa, dos 23 convocados, 15 tinham origem ali de descendência negra e árabe, ou seja, apenas 8 eram brancos nessa seleção da França. E ali podemos destacar alguns jogadores e suas descendências, como N'Golo Kanté, que é de Mali, Kimpembe, Matuidi, Nzonzi, que é da República Democrática de Congo, temos o Rami, que é de Marrocos, Pogba, que é de Guiné, Mbappé, que é de Camarões, Fekir, da Argélia, Mendy Dembélé, que é de Senegal, e Tolisso, que é do Togo. Hoje na Eurocopa o número aumentou para 17. Um deles é o Karim Benzema, que como ato de protesto ele não costuma cantar o hino da França, lembra daquela candidata que eu falei, a Marine Le Pen? A neta dela criou uma espécie de fake news para falar que o Benzema não se sentia orgulhoso de jogar na França e usou como justificativa para falar que ele devia jogar na Argélia, o país de origem dos seus pais. Daí a gente consegue ver que existem muitas relações raciais harmônicas e conflituosas, não só na seleção, mas no próprio país da França. Então lembra do vídeo que nós mostramos no início? Daí podemos tirar a importância, a beleza, o quão bonito é aquela música mostrando a importância de cada um daqueles jogadores que têm origem da imigração ali para a França. E essa história deles, que é muito bonita, nada vai apagar, nem a sua importância para o país e para a felicidade do povo francês. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam gostando do vídeo. Bom, eu vim aqui para pedir para vocês que estão assistindo não esquecerem de dar like, de se inscrever no canal, no botãozinho aí embaixo e de seguir o Espaço Geográfico nas redes sociais, tá? Elas vão aparecer aí na tela.